naquele lugar o matariam para ficar com ela. Isaac ficou ali muito tempo. Um dia, Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaac e perguntou: ela é sua mulher, não é a verdade? Porque você disse que ela era sua irmã. É o que eu pensei. Me matariam se eu dissesse que se ela era minha esposa. Então Isaac respondeu. Abimeleque disse: por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela, e você teria ficado com a culpa, e a culpa teria caído sobre nós. Então Abimeleque mandou todo o seu povo o seguinte aviso: se alguém tratar mal este homem ou a sua mulher, será morto. Naquele ano, Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor o abençoou. Repita comigo: Isaac colheu 100 vezes mais e o Senhor abençoou. Querido Deus, queremos apresentar esta palavra, Jesus. Queremos te pedir que o Senhor possa estar aguçando os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Nós estamos aqui, ó Pai, para falar aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Então, Senhor, nos use como instrumento, que Satanás não venha, Jesus, tampar os nossos ouvidos e que nós não venhamos perder a bênção, Jesus, que o Senhor preparou para derramar sobre a nossa vida nesta noite, no nome de Jesus. E você diz? Pode sentar, tomar os seus assentos em nome de Jesus. Esse texto em que acabamos de ler é um período em que a terra passa pelo momento difícil. E que momento difícil é esse? A terra passa por um período de fome. A fome que a Bíblia relata é uma fome diferente da fome que a gente está acostumada. A fome que a gente está acostumada, a fome que a gente conhece, é mais um problema social, é mais um problema humanitário. Já a fome da Bíblia, ela se refere a um problema agrícola. O problema é um problema agrícola, é quando a terra se recusa a produzir. É quando a terra se torna infértil, estéril, ela se recusa a produzir. E trazendo para as palavras que você possa entender melhor, é quando a fome que a gente conhece é um problema que o homem pode resolver. Se alguém quiser, se alguém tiver uma boa condições financeiras, ele pode resolver a fome que a gente conhece. Mas a fome da Bíblia não tem esforços humanos que possam resolver. Não tem interferência humana que possa transformar. É como um caso de esterilidade do casal. Você não resolve ajudando, querendo, dizendo a ele: olha, pensem positivo, se esforcem. Não tem como mudar o quadro. A fome na Bíblia é a esterilidade da terra. Tem a ver também com a esterilidade de um casal. Não dá para você falar para eles: tentem, se esforcem, pensem positivo. Não está no homem ou na mulher, em seus pensamentos positivos, a capacidade de alterar algo tão profundo. E é essa fome que está acontecendo em Gênesis 26. Só que tem uma parte importante no versículo 1. Gênesis 26, primeiro, ele vai dizer: olha, a terra está passando por um período de fome. Só que isso já aconteceu. Repita comigo: não foi a primeira vez. Repita mais uma vez: não foi a primeira vez. Para Isaac, sim, é a primeira vez que ele está presenciando isso. Que algo negativo está acontecendo com ele. Para Rebeca, é inédito, é novo, nunca aconteceu. Para os contemporâneos dele, é novo, é uma novidade, isso não tinha acontecido. Mas a Bíblia está dizendo: isso já aconteceu. Houve alguém que viveu e sobreviveu para isso. E o Espírito Santo de Deus te fala esta noite. Ele fala a você, ele convida você a trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperanças, vitórias que você experimentou, milagres que você presenciou, porque Deus te fala esta noite: embora
embora na possibilidade de hoje pareça aterrorizante, embora a possibilidade de hoje pareça dura, embora a possibilidade de hoje pareça irreversível, se você olhar para trás, se você olhar as experiências que você já viveu com o seu Deus, você tem certeza que Ele pode fazer uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, porque o nosso Deus é poderoso. Ei, a Bíblia está falando, houve fome na terra, mas Abraão viveu e passou. Houve fome na terra, mas Isaac viveu e passou. Houve fome na terra, mas nos dias de José, nações inteiras viveu e passaram. Houve fome na terra, mas Ruth e Noemi viveu e passou. Houve fome na terra, o profeta Eliseu viveu e passou. E eu quero repetir para você nesta noite, nós não seremos o caso em que Deus perdeu o seu controle e o seu poder, mas nós seremos aqueles que verão a glória do Senhor resplandecer mais uma vez sobre a nossa vida. Lembra do que Deus já fez. Quando Satanás soprar no teu ouvido, querer desistir, querer com que você acabe com tudo, desista de tudo, o Senhor te fala nesta noite, lembra do que eu já fiz. Quando Satanás disser, não tem mais jeito, não tem solução, vai acabar desse jeito, lembra do que Deus já fez na tua vida. E o desafio é esse. É a gente estar em uma situação complicada, difícil. Imagina Isaac com fome. Não há recurso, não há dinheiro, não há nada que solucione e que ajude o problema dele. E Moisés, Números capítulo 11, versículo 4, ele trata um tema difícil. Que tema difícil é esse? Quando a gente passa por um período difícil. Moisés, um homem cheio de experiências profundas com Deus. Mas um dia o povo de Israel tirou Moisés do sério. Porque tem dias que pessoas vêm inspiradas para saber se a gente tem domínio próprio de verdade. E o povo de Israel era especialista nisso. Números capítulo 11, versículo 4, ele vai falar: havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne. Até mesmo os israelitas começaram a reclamar dizendo: ah, se tivesse um pouco de carne para comer no Egito. No Egito nós comíamos peixes, a gente queria tanto isso. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas, dos alhos. Mas agora acabaram as nossas forças, não há mais nada para comer, e a única coisa que vemos é esse maná. Olha a situação, Deus todo dia provia, Deus todo dia mandava maná. E olha o que o Senhor está dizendo, olha o que o povo está dizendo: eu tenho saudade do Egito. Lá eu comia carne, lá eu comia cebola, legumes, e agora a única coisa que a gente tem é esse maná. Em outras traduções vai dizer esse pão vil. Sabe, algo totalmente ofensivo, sendo que era a provisão dos Deus Todo-Poderoso. E Moisés, ele fica chateado, e é normal, quem não ficaria chateado nessa situação? Só que o problema de Moisés é que ele vai orar ao Senhor com raiva. E é complicado quando a gente fala para o Senhor qualquer palavra. Moisés, ele tem a cara de pau de dizer para Deus: olha, o povo, ele está irado. Olha, o povo quer comer carne. Olha a reclamação do povo. E Deus disse: Moisés, eu vou mandar carne para o povo. Agora eu não vou mandar carne apenas um dia. Eles irão comer carne um mês inteiro. E qual era para ser a resposta de Moisés? Amém, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Faz do teu jeito, faz da tua maneira. Mas olha a resposta que Moisés dá. Ele diz assim: ó, o Senhor por acaso vai degolar vacas nesse deserto? Ou por acaso o Senhor vai chamar do mar os peixes para cá? Olha a ironia que Moisés tem coragem de falar com Deus. Quando a gente tira os olhos do que Deus já fez, a gente acaba se tornando incrédulo. Mas Deus,
Ele me trouxe aqui para te lembrar que Ele vai fazer de novo. Ei, você não entendeu. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: o Senhor vai fazer de novo. O Senhor vai fazer de novo. O Senhor vai fazer de novo. Deus dá uma resposta cortante para Moisés. Ele diz: Moisés, acaso o meu braço está encurtado? O Senhor está falando para Moisés assim: ei, Moisés, por acaso eu não sou mais aquele que te livrou do rio Nilo junto de um cesto? Ei, Moisés, não foi eu. Não foi eu aquele que te guardou na beira do rio Nilo, dentro de um cesto de junco? Acaso não foi eu, Moisés, que te livrei da morte no Egito? Ei, Moisés, acaso não foi eu que te livrei, que abri as águas do Mar Vermelho? Ei, Moisés, acaso não sou eu aquele que feriu o Egito com 10 pragas, matou todos os primogênitos dos egípcios e livrou aquele que tinha o sangue do cordeiro na sua porta? Acaso não sou eu aquele, Moisés, que transformou as águas amargas de Mara em águas doces? O braço de Deus não perdeu 1 centímetro de comprimento, e a mão de Deus não perdeu 1 grama de poder. E o Senhor me trouxe aqui para te falar: Ele vai fazer de novo. O Senhor, Ele olha para Moisés: ainda hoje tu verás a minha palavra se cumprir. E Deus, Ele não precisou de vacas. Deus, Ele não precisou de chamar peixes, porque Ele não precisa das nossas ironias. Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele ordena e aquilo que Ele quer. E o Senhor, Ele aparece para Isaac no versículo 2. E a resposta que o Senhor dá para Isaac é: não desça para o Egito, fica no lugar que eu te disser. O Egito era uma rota natural. Repita comigo esta noite: o Egito era uma rota natural. Mas nós precisamos entender que nós não somos naturais, nós somos espirituais. Você não é uma pessoa natural, você é uma pessoa espiritual. Então a rota natural não serve para vocês. E as pessoas estão indo para o Egito. Lá elas acreditavam que as margens do rio Nilo, elas colheriam e plantariam. Então as pessoas estão descendo para o Egito, mas Deus está dizendo para Isaac: você não. Andar com Deus é entender que às vezes a gente vai acordar com o não dele. E as pessoas às vezes elas tentam fixar coisas na gente. Elas começam a dizer assim: olha, para dar certo tem que ser ali. Para abrir a porta tem que ser desse jeito. A profissão do mercado é essa. A demanda é nessa área. Mas Deus está dizendo: não. Fica aonde eu te disser. Ei, se Deus te trouxe para essa cidade, é porque Ele está dizendo que tem algo poderoso para você nessa cidade. Não importa o que estão falando. Não importa o que estão dizendo. Você não é natural. Você não anda por rotas natural. Você é espiritual. E você tem uma palavra. E a palavra de Deus para a tua vida é: fica aonde eu te disser. Fica no trabalho que eu te disser. Fica na escola que eu te disser. Vai para a universidade que eu te disser. Faz as escolhas que eu te disser. O homem pode dizer o que for, mas você não anda pela vista. Você anda baseada na palavra de Deus. E a palavra de Deus é: fica aonde eu te disser. E é essa a palavra de Deus para Isaac. Isaac, ele fica em Gerar. Repita comigo: Isaac fica em Gerar. Só que ele decide ficar em Gerar. Ele decide obedecer a Deus. Só que Isaac sente medo. Repita comigo: Isaac sentiu medo. Porque a obediência não nos deixa imune do medo. Isaac, ele entra em Gerar. E ele tem uma palavra de Deus de prosperidade. Isaac, ele tem uma palavra de Deus de avanço. Ele entra em Gerar e ele tem uma palavra de Deus de perseverança. Só que o medo
começa a dominar Isaac, ele começa a criar fantasmas. Porque o medo, ele nos faz criar fantasmas. O medo, ele nos faz ver coisas que não existem. O medo e a fé, eles são muito criativos. Mas o medo, ele nos faz criar coisas que nunca irão acontecer. Já a fé nos faz criar e crer em coisas que irão acontecer. Quando Jesus, ele olha para a mulher do fluxo de sangue, tem aquele encontro maravilhoso que você já conhece, onde ela toca Jesus e ela é curada na mesma hora. O Senhor começa a perguntar no meio da multidão: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Mas do lado tem Jairo esperando um milagre na sua casa. E quando isso lindo está acontecendo com a mulher do fluxo de sangue, chega uma notícia terrível para Jairo. Alguém da sua casa chega para ele e diz assim: olha, não perturbe mais o mestre, porque a sua filha já está morta. Mas Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, crê somente. Jesus está dizendo: Jairo, começa a usar a tua fé. E Jesus está dizendo para Jairo: Jairo, começa a imaginar a tua menina levantando. Jairo, começa a imaginar a tua filha andando. Jairo, começa a imaginar a tua filha curada. Jairo, começa a imaginar a tua filha se formando. Jairo, começa a imaginar a tua filha se casando, a tua filha com os teus netos no braço. E é isso que Deus fala para você nesta noite: substitua o medo pela fé. Satanás pode dizer para você: não tem futuro, o caminho vai ser esse, o destino vai ser esse. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: substitua o medo pela fé. Quando Satanás dizer assim: olha, vai desistir, ele nunca vai para a igreja, você começa a imaginar o Jesus ele pregando, você começa a imaginar ele cantando, você começa a imaginar ele ganhando vidas para Jesus. Todas as vezes que Satanás imaginar, colocar na tua mente você saindo da igreja, aí você começa a se imaginar limpando, servindo, adorando, buscando, entrando em mistério. É isso que Deus quer para você. Ei, não ande pela vista, não caia nas ciladas do inimigo. Não deixe o medo te dominar. Mas Isaac, ele começa a sentir medo. Ele olha para Rebeca. E a Bíblia diz que Rebeca, ela era linda. Então, se a Bíblia diz que uma mulher era bonita, eu acredito que ela era maravilhosa. A Bíblia nos dá esse relato que Rebeca era linda e ele teme: vou me matar por causa da beleza dessa mulher. E eu sei que o seu marido sofre do mesmo problema. Que problema é esse? Ser casado com uma mulher linda. Amém? Isaac, ele não está preparado para ser marido de uma mulher linda. Isaac, ele não está preparado para ser marido de uma mulher bonita. Ele olha para ela e diz: ela é linda, vou me matar por causa dela. Só que aqui eu encontro um padrão. Que padrão é esse? Isaac, ele tem a ideia: ela é linda, vou me matar por causa dela. Eu vou mentir, vou dizer que ela é minha irmã, não minha esposa. E aqui a gente vê um padrão. Que padrão é esse? Em Gênesis, capítulo 12, a gente vê Abraão fazendo a mesma coisa que Isaac. Ele faz com Sara, ele diz: olha, a minha mulher é linda, é bonita, vou me matar por causa dela. Em Gênesis 20, a gente vê Abraão de novo em Gerar, mesma cidade que Isaac está. E Abraão comete o mesmo erro. Isaac, ao invés de aprender com o erro do seu pai, ele faz o quê? Comete a mesma coisa, repete o mesmo padrão. Isaac, ele não herdou apenas as promessas de Abraão, mas Isaac também herdou os seus medos. E quantas vezes a gente também não faz isso? Fazemos o que, Érica? Repetimos padrões. Padrões dentro da nossa casa que a gente diria: eu nunca serei desse jeito. Mas depois você se vê exatamente como aquilo que você nunca queria ser. Quantas vezes não fazemos isso? Fazemos o que, Érica? Tomamos decisões baseadas em nossas inseguranças e em nossos traumas.
Quantas às vezes não vemos a gente fazendo isso, fazendo o quê? Tendo promessa de Deus, mas caindo na cilada do diabo. Mas eu quero dizer para você nesta noite, ei, cuidado, cuida da promessa e da palavra que o Senhor lançou na tua vida, porque Satanás também sabe que você tem promessa. Ele sabe da promessa que você recebeu. Ele sabe da palavra que Deus entregou para você. E Ele vai fazer de tudo para te provar, para tentar você, para que você perda a promessa que o Senhor falou. E no versículo 3, Isaac recebe uma promessa. E a promessa é maravilhosa, Deus dizendo assim: olha, Isaac, eu vou te abençoar. Da mesma maneira que eu fui com teu pai Abraão, eu serei contigo. Não tinha como Isaac morrer, igreja. A promessa do Senhor, versículos antes, era dizendo para ele: olha, Isaac, eu multiplicarei a tua descendência. Ela será grande, ela será poderosa. Mas mesmo assim, Isaac escolhe ouvir o diabo. E mesmo por causa dessa mentira dele, por causa dessa escolha dele, no versículo 8, mesmo tendo uma palavra, Isaac ainda não semeou. Mesmo tendo uma palavra, no versículo 9, Isaac ainda não semeou. No versículo 10, mesmo tendo uma palavra de bênção, Isaac ainda não semeou. No versículo 11, mesmo Isaac tendo uma profecia na sua vida, um encontro marcado com Deus, mas ele ainda não semeou. Ei, por que ele não semeou? Porque quem se ocupa em manter mentiras não tem tempo para semear sementes. Quem faz manutenção de pecado não tem tempo para viver a novidade de Deus. E quem mantém a mente ocupada para esconder um relacionamento extraconjugal não tem tempo de ver o poder de Deus. Quem tem a mente ocupada em apagar sites impróprios, vídeos impróprios, não tem tempo de escutar a voz de Deus. Em uma mente que está ocupada em gerar senhas para esconder conversas, não tem tempo de semear sementes. Uma mente que está preocupada em acabar burlando regra, trapacear, roubar, não tem tempo de sentir o toque de Deus. Uma mente que está preocupada em fazer manutenção de fofoca, espalhar contenda, gerar inimizade, fazer divisão, não tem tempo para fluir na direção do que Deus já disse que vai fazer. Ei, mas quando você desocupar o que é carnal, quando você começar a desocupar o que é limitado, quando você começar a se desocupar do que é passageiro e começar a se envolver naquilo que é eterno, as coisas começarão a fluir sobre a tua vida. Mas no momento que a mentira é descoberta, no momento em que Isaac conta toda a verdade, no versículo seguinte, o versículo 12, a gente começa a ver a mão de Deus trabalhar sobre a vida de Isaac. Ao Deus de toda a graça e misericórdia eu dou glória esta noite, porque Ele é aquele Deus que nos perdoa, nos sara e nos diz: vá compensar o tempo que você perdeu. Levante agora e comece a fazer o que você já deveria ter começado a fazer há muito tempo, e você vai experimentar um nível de provisão e prosperidade que você nunca pensou em toda a sua vida. Gente, vamos jogar fora toda mentira, vamos começar a abrir os baús e dispensar todo o lixo. Vamos dizer a verdade, vamos jogar fora as máscaras, vamos abandonar as mentiras, os disfarces. Isso dá muito trabalho. A energia que você está gastando para bancar uma vida que você não tem, para fingir ser uma pessoa que você não é, use esse tempo para semear sementes. Fale para o irmão que está do seu lado: semeie sementes. Você tem uma palavra. Fale para o outro irmão que está do seu lado: semeie sementes. Você tem uma palavra, e essa é a palavra de Deus para a tua vida. E eu convido você a ficar de pé nesta noite.
E no versículo seguinte, Isaac vai falar que Isaac semeou naquela mesma terra. Que terra é essa, Érica? A terra da fome, a terra da mentira. Ele semeou na mesma terra, depois de abandonar as farsas, depois de abandonar as mentiras, depois de abandonar o medo. O que ele semeou, e o que aconteceu? Ele colheu 100 vezes mais do que plantou. E essa palavra é uma palavra de bênção que Deus quer derramar sobre a sua vida. Ei, Ele está dizendo: confessa a verdade, tira as máscaras, para de fingir quem você não é. Ei, joga fora a tua insegurança, porque eu tenho 100 vezes mais para derramar sobre a sua vida. Quando você plantar, quando você abandonar pecado, quando você deixar o erro, eu tenho 100 vezes mais para ser derramado sobre a sua vida. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Quero convidar aqui na frente os obreiros. Ela terminou, não foi? Estava em 220, ela puxou da tomada o 220. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício. Está no tom? Tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Acenda. Acenda o fogo em mim, mora em mim, de todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim, de todos os lugares eu escolho a ti. Onde o fogo não apagar E o amor não falha, onde a paz entrar, é o melhor lugar. onde o fogo não apaga, e o amor não falha. Onde a paz reinar, é o melhor lugar. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pastor, quem pode cear? Quem está em comunhão com a igreja,
Se você for de outra igreja, mas estiver em comunhão com o Senhor, você também pode cear conosco, tá bom? Quem é batizado nas águas, está em comunhão com a igreja, está apto a participar da ceia do Senhor. Eu quero pedir nesse momento que todos nós façamos um minuto de reflexão, para que nós venhamos fazer o que Paulo disse, examinar a si mesmo. Reflita sobre os erros que você cometeu durante esse mês, sobre o que você precisa melhorar, sobre aquilo que Deus tem cobrado a você através da palavra, do Espírito Santo e da igreja. Curve sua cabeça agora, enquanto o Ministério de Louvor vai cantar mais um pouco a música, você vai orar, vai pedir perdão a Deus, vai se examinar. Onde a paz reina, é o melhor lugar. onde o fogo não apaga, O amor não falha. onde a paz reina, É o melhor lugar. eu posso Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. onde o fogo não apaga. O amor não falha, onde a paz reina. Por favor, igreja, e põe as mãos para cá. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nesse momento, Deus, a sua presença, apresenta ao Senhor, meu Deus, esse pão, que é feito por mão de homens, mas nesse momento, Deus, em nome de Jesus, o Senhor venha consagrar, venha abençoar em nome de Jesus, que venha passar para ser o teu corpo, e todo aquilo, Deus, que for comer o teu corpo, Deus, venha ser abençoado, meu Deus, transformado, meu Deus, em teu nome. Assim eu oro ao Senhor, apresenta ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, venho na tua presença, Deus, apresentando o suco de uva diante de ti, representando o teu sangue, que quando cada um ingerir, que venha ser sarado de todas as doenças.